Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente para fazer mais uma live, falando da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de expressar a Palavra de Deus no sentido da salvação, porque muitos pregam por aí que você perdeu a salvação, que você não tem a salvação, e esquecem o que Jesus fez quando foi levado ao cativeiro, quando foi pendurado na cruz do Calvário, A Bíblia tem várias passagens onde menciona o que Jesus foi fazer naquela cruz. Por que ele foi levado até aquela cruz? Muitos crentes, até os dias de hoje, ignoram este acontecimento. Eles ficam buscando Jesus de Nazaré através desses pastores corruptos de entendimento que ainda não conseguiram enxergar o Jesus ressuscitado, o Jesus que se chama Cristo, que é o ressuscitado. Mas para eles o que faz sentido é pregar o de Nazaré. Por que faz sentido pregar o de Nazaré? Porque o de Nazaré, ele estava debaixo da lei, porque ele veio cumprir a lei, porque naquela época não teve judeu algum que conseguisse cumprir toda a lei. Nós observamos que quando aquele jovem rico chega até Jesus e pergunta para Jesus: o que eu faço? O que é preciso que eu faça para ser salvo? Eu guardo os mandamentos, faço todos os rituais da lei de Moisés, não violo nenhum. Jesus olhou para ele e disse: disseste a verdade, você realmente cumpre todas as ordenanças da lei e os sacrifícios impostos por ela. Mas uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem, distribui aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Então esse jovem ficou de cabisbaixo, triste, quando Jesus disse para ele distribuir os bens deles para o povo, e se retirou da presença de Jesus. Agora veja, meu amigo e minha amiga, o rapaz era um rapaz jovem e rico. Por certo, ele não trabalhou para obter essa riqueza. Ele deve ter herdado de seus pais, Ele não teve esforço para obter tudo que ele tinha. Ele deve ter herdado dos seus pais, e por isso Jesus o chama de jovem rico, ou a palavra, o título, se refere ao jovem rico. Então esse jovem preferiu ficar com a riqueza mundana, do que a riqueza celestial, a qual Jesus, disse para ele: vem comigo e terás um tesouro no céu. Preferiu o tesouro da terra e não do céu. Então hoje, para a gente bater esse papo sobre salvação, eu vou começar aqui o que Paulo fala em Tessalonicenses. Paulo diz: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Olha que palavra que Paulo expressa. Todavia, irmãos amados no Senhor,
devemos sempre dar graças a Deus. Você já deu graças a Deus hoje? Por qualquer coisa, não interessa o que foi que aconteceu, boa ou ruim, você deu graças a Deus? É o que Paulo diz assim, devemos dar graças sempre a Deus por vós. Ele vos escolheu, sendo o princípio para a salvação da santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Paulo diz que Deus te escolheu desde o princípio para ser salvo, né? Através da fé e pela verdade, ou seja, ser uma pessoa verdadeira. Então a salvação, ela não vem através dos rituais, o qual o jovem rico dizia ter cumprido todos. A salvação, ela vem através da fé dada por Jesus Cristo, né? Pela fé é que você é salvo. Não é necessário esses rituais que esses pastores mentirosos, corruptos de entendimento, ensinam à igreja atual para tomar seus donativos, seus dinheiros. E Paulo continua dizendo em Timóteo 1,9, ele diz o seguinte: pois ele nos salvou, ele quem? Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Olha, Deus nos chamou para uma santa vocação, não pela virtude das nossas obras, ou seja, não pelo que você faz, não pela religiosidade que você tenta passar para a humanidade. Não é por nada disso. Não adianta você querer ser santinho, carinha de santa, não faço isso, não faço aquilo. Não, não tem nada a ver. Está escrito aqui em Timóteo, Paulo falando, pois ele nos salvou está no passado, não é que vai te salvar não, tá? Você já está salvo. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das obras, quer dizer, não pelas nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo desde os tempos eternos. Olha, Jesus, desde os tempos eternos, nos deu essa graça. O que é graça? Graça significa favor imerecido. Então, sem nós merecermos nada, Jesus já nos outorgou esta graça, ou seja, nos deu esta graça. Fez o sacrifício crucial, levou sobre si os meus pecados, para que nós possamos ter a salvação sem mancha, sem mácula. Não adianta ninguém te acusar de pecador, porque você não tem pecado. Seus pecados, Jesus levou sobre si. Como diz Isaías 53, como você já conhece, que ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, né? Levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz, fique em paz, irmão, está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Até curado você já é. Quando aparecer algum tipo de enfermidade na sua vida, diz o seguinte para essa enfermidade: olha, saia do meu corpo, porque na cruz do Calvário Jesus já levou. E isso foi profetizado pelo profeta Isaías há 430 anos antes de Jesus vir a este mundo. Aí Paulo continua dizendo, Paulo não, agora é Pedro, em Pedro 1,20 diz o seguinte: conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Quer dizer, o Pedro está falando que Jesus era conhecido antes da fundação do mundo, antes da criação ou da fundação do mundo. Como ele era conhecido? Através dos profetas, como Isaías, que profetizava sobre eles, como o salmista Davi também, sem saber, falava da vinda de Jesus,
né? Lembra do Salmo de Davi? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece, né? Se me assento ou me levanto, tu conhece todos os meus pensamentos. Então Davi já sabia da existência desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, que já conhecia você antes de você vir ao mundo. Então o apóstolo Paulo, ele continua em Romanos dizendo o seguinte: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Você ama Deus? Então você é beneficiado. Dos que foram chamados conforme o seu plano. Então, Deus, ele elaborou um plano e chamou você, te pôs nesse plano. Por isso que em Romanos 28, 30 e 33, Paulo fala, estamos certos. Sabe o que é estar certo? É não ter dúvida. Estamos certos de que Deus age com todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano, o plano de Deus. Aí ele continua, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a sua glória. Olha, você é um vaso de misericórdia, preparado com antecedência para a glória de Deus. Você não tem pecado, você é um vaso de glória. Então, quando você ouvir esses pastores, bandidos, corruptos, ladrões, falando que você tem pecado, que o diabo está acabando com a sua vida, que é isso e aquilo, não dá ouvido a essas pessoas não. Isso são tudo, como se diz, tudo malafaia, tudo malandro velho, roubando o seu dinheiro, roubando o seu pensamento e não deixando você conhecer o Jesus Cristo, o ressuscitado, não de Nazaré, porque o de Nazaré, ele nos ensinou como fazer o bem ao próximo. E nesse mesmo bem que ele nos ensinou a nós fazer ao próximo, ele também fez o bem quando levou sobre si os nossos pecados. Além dele nos ensinar a fazer o bem, ele fez o bem para nós quando morreu por nós, pelos nossos pecados. Aí, em Romanos 11, 5 e 6, Paulo continua, assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Quer dizer, nos nossos dias de hoje, existe um grupo separado pela eleição da graça. Eleição da graça. O que é eleição da graça? Ou seja, graça significa favor imerecido. Então, Jesus elegeu é uma eleição, o povo gentil para ser salvo pela graça, ou seja, não pelo sacrifício que Moisés ensinava o povo judeu a fazer. Pela graça é pela fé, né? Ele nos ensina que a salvação vem pela fé. Fé em quê? Fé em que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si os nossos pecados. Essa é a fé que nós devemos ter para que possamos chegar até o paraíso a qual aquele ladrão se encontra, né? Primeiro a entrar no paraíso foi um ladrão, não foi um santinho não, tá? Tá cheio de santinho aqui na terra, santinho e santinha, mas nenhum desses aí entrou no céu. Quem entrou no céu não, no paraíso, quem entrou foi o ladrão, que se arrependeu lá na cruz e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que tinha vindo levar os pecados. Aí Paulo continua aqui em Tessalonicenses, todavia, irmãos amados no Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Por este motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos,
para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Então Paulo fala, olha, eu estou aqui sofrendo essas aflições para tentar pôr na mente desses abençoados que não conheceram Jesus Cristo ressuscitado, que eles já são salvos, que aquele Jesus de Nazaré levou os pecados, e quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou como Jesus de Nazaré, ele ressuscitou como Jesus Cristo, o Jesus celestial, que levou os seus pecados para que você possa ser salvo pela fé. Eu quero agradecer o seu espaço de tempo destinado a mim para ouvir estas palavras, mas eu garanto para você que em breve estarei fazendo outra live para que nós possamos falar sobre a salvação, sobre a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é o que determina na sua vida, na vida do seu familiar, na vida do seu ente querido, e que Deus possa sempre estar presente em sua vida. Muito obrigado, até a próxima, e que Deus possa sempre estar junto de você. Abba Pai.